Então, a acupuntura hoje, dentro da odontologia, está cada vez mais fazendo parte da nossa vida e ela tem sido, entre as terapias, a que mais tem crescido, né? A gente vê na literatura, vê de uma maneira geral, que as pessoas têm procurado por alternativas que complementem o tratamento, né? A gente não tem só o termo para acupuntura, como antes eu sempre achava que o termo era alternativa. Aí, quando eu fui estudar, eu descobri que não é alternativa, é complementar, né? Porque a alternativa seria que você sai de uma para ir para outra, e não necessariamente. A gente pode fazer medicina tradicional mais a acupuntura, fisioterapia mais a acupuntura, odontologia mais a acupuntura, né? E entre todas as outras também que a gente tem de terapias integrativas, né? A gente tem as terapias florais, tem hipnose, fitoterapia, homeopatia, todas vão se complementando, né? Dentro da medicina tradicional, né? E uma coisa que a gente tem dentro da odontologia que cai muito bem para se usar a acupuntura é a dor, né? Ninguém vai no dentista assim, tipo, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou no dentista, né? A gente geralmente vai no dentista quando dói, quando incomoda, porque não tem mais jeito, né? E a pessoa tem medo, não gosta, é estressante, é desagradável, né? Então, muita gente não consegue fazer o tratamento não porque está sentindo dor, mas por toda a parte psicológica associada, né? Tem gente que fala, no dentista é um horror, é uma tortura ir no dentista, então ela já chega lá com medo, né? Isso é padrão dentro da nossa área. Então, todo mundo que olha para a gente, assim, não gosto de você, né? Olha, eu vim aqui porque eu tenho que vir, né? E aí isso dificulta um pouco o nosso tratamento, né? O paciente com dor, não fica agitado dentro da cadeira, não senta, quer levantar logo, quer ir embora logo, né? Não colabora, né? E a acupuntura pode trabalhar junto com isso, né? Ela vai tirar o estresse, tirar a dor, melhorar o pós-operatório, dependendo da cirurgia, deixar ele mais tranquilo durante a cirurgia e, consequentemente, mais tranquilo no pós-operatório e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai pensar na acupuntura, basicamente, dentro da odontologia, eu divido assim em dois momentos, né? Dor e ansiedade. E às vezes a dor vem pela ansiedade, né? Então, desde que o mundo é mundo, se fala de dor, né? Podia não se saber nada, mas as pessoas tinham dor, né? Era uma experiência, tinha um aspecto emocional, um aspecto sensorial, mas desde que o mundo é mundo, existe a dor, né? E trabalhar com isso sempre foi muito difícil. Tanto que, com o advento da analgesia, muita coisa mudou, né? A gente vê filmes antigos, literatura, livros, que amputava a perna, segurava o camarada ali, né? Uns 3 ou 4, ia na força, embebedava a pessoa para ela ficar adormecida e sentir menos dor. Mas a dor existia, né? E hoje existem milhões de técnicas de analgesia para conforto do paciente, né? Então, lá no tempo de Aristóteles, ele já descrevia a dor como uma experiência oposta ao prazer, tipicamente desagradável e sentida pelo coração como centro das emoções. Eu acho tão bonitinho isso, né? Que a gente não sente só fisicamente, a gente tem o lado sentimental, né? A gente sente a dor física e a dor emocional junto, né? Então, a acupuntura vai trabalhar esses dois lados, a dor física e a dor sensorial, psicológica, né? Já mais atualmente, em 1986, Mesk descreve a dor como uma experiência sensorial e emocional, desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial, como se o dano tivesse para acontecer, né? O paciente no consultório fala assim, você nem pôs a mão na minha boca, mas já está doendo, né? Ele já sente a dor antes dela acontecer. Anestesiar, não quero, dói a anestesia, eu sei que vai doer. Ele já sente antes, né? Eu sempre dou o exemplo, você está andando na rua, encontra um cachorro, ele rosna para você, você já corre de medo, porque você sabe que uma mordida de um cachorro vai doer, né? Então, você sente, às vezes, a dor
imagino que ela seja, tem essa experiência da dor antes dela acontecer, né? E no consultório, quando ele chega com essa sensação, ele tem aumento de batimento cardíaco, sudorese, salivação, ou excesso ou a falta dela. Se tiver numa cirurgia, pode aumentar o fluxo sanguíneo, aumento, né? Atrapalha o momento cirúrgico, aquele sangue em excesso, né? Então, a acupuntura veio como a terapia floral, como a homeopatia, como outras alternativas, outras complementações, outras formas de tratamento, porque a pessoa hoje pensa muito no bem-estar dela, né? Ela pensa que ela vai ter aquele problema, mas ela tem que encarar, ela tem que resolver de maneira que ela se sinta mais confortável, vamos dizer assim, né? Então, a acupuntura equilibra o indivíduo, né? Eu vou sempre focar mais na acupuntura porque hoje é o método que a gente vai falar, né? E cada vez mais você vê que a população, não é que ela deixou de acreditar na medicina tradicional, não isso, mas ela tem descoberto que existem outras formas de ter saúde que não necessariamente precisa ser a medicação alopática, né? Ele consegue evitar ter mais qualidade de vida lançando mão dessas outras terapias, né? Tem a fitoterapia, hipnose, homeopatia, floral, até musicoterapia, aromoterapia, né? Todos isso são formas de transformar a pessoa, transformar o ambiente que a pessoa está ou o estado psicológico da pessoa num momento mais equilibrado, né? Trabalhar a respiração do paciente, um bate-papo, tudo isso influencia muito no momento do tratamento, né? Quem nunca teve um paciente que falou assim, ai, não vamos fazer nada hoje, vamos só conversar? Aí você bate um papinho lá, ai, pronto, já relaxei, vamos. Aí você não sabe o dia que eu tive hoje, né? E às vezes a gente serve de psicólogo, de terapeuta ali para ouvir a história do paciente, ele se acalma e aí você consegue fazer o seu tratamento, né? Outros pacientes que você trata regularmente sempre colaboraram e se chega aquele dia a cabeça do paciente não para, ele vira para cá, ele vira para lá, ele estica, porque ele está agitado, ele teve uma reunião no trabalho estressante, brigou em casa, tirou nota baixa na escola, né? E aí você pode lançar mão das técnicas da acupuntura para aquele momento trazer um conforto para resolver o problema do paciente, né? Então, o Conselho Regional de Odontologia já aceita essas terapias dentro da nossa área, tá? A acupuntura e a homeopatia já são consideradas especialidades. A antroposofia, fitoterapia, terapia floral, hipnose, e acho que o laser já está nessa categoria também como habilitações. Então, a gente é habilitada. Nós, profissionais cirurgiões dentistas, podemos trabalhar nessa área, né? Aí, para você ter o título mesmo de especialista registrado no conselho, precisa ter o curso com o número de horas necessárias, né? Para as especialidades, cursos mais longos, e para as técnicos de habilitações mais baixo. Mas hoje é reconhecido e é utilizado, né? Falando da acupuntura especificamente, ela está no mundo há milênios, né? Ela é uma parte da medicina chinesa, inclusive por isso existe muito uma briga para quem que pertence à acupuntura. A acupuntura é direito só do médico, é direito só do dentista, não, é o psicólogo, não, é o enfermeiro. A gente acompanha a briga de conselhos para todo mundo poder fazer, porque ela não é exatamente uma especialização de uma determinada profissão. Ela faz parte de todo o conceito de medicina chinesa. Então, o certo seria, se a gente fosse levar bem a critério, seria que todos nós teríamos que fazer um curso de medicina chinesa, né? Medicina tradicional chinesa. E aí sim se especializar dentro da acupuntura. Mas aqui veio para o Brasil só pedaços dela, veio para o mundo ocidental alguns pedaços da medicina. A gente não tem conhecimento de tudo, tem muita coisa para se estudar. É uma filosofia completamente diferente do que a gente pensa na medicina ocidental. Às vezes difícil de acompanhar, difícil de entender, o tico e teco às vezes não acompanha o raciocínio, né? Que é bem diferente. A gente tem a visão
da medicina tradicional nossa, né? A inflamação é vista de um jeito, a dor é vista de um jeito, a resposta do organismo a gente pensa de um jeito, e a medicina chinesa pensa de outro jeito, né? Mas ela vai fazer o que, basicamente? Não importa que parte da medicina chinesa, ela trabalha o equilíbrio do organismo, ela trabalha o equilíbrio da pessoa, não a doença especificamente. Na medicina ocidental, a gente trata a doença e trata o paciente junto, mas a medicina chinesa trata o indivíduo, né? O equilíbrio das emoções dele. Resumidamente, serve dessa forma. Para a medicina chinesa, nós somos feitos de circuitos de energia. Então, tem vários canais de energia, eles denominam esses canais de acordo com um órgão do nosso corpo, cada órgão tem um canal de energia correspondente, e cada canal desse é responsável por uma determinada região, um determinado processo do nosso organismo, né? E aí, esse equilíbrio energético é que dá estabilidade do indivíduo. Então, desequilibrou alguma coisa está errada, vamos consertar. Como se fosse um circuito elétrico, né? As tomadas aqui de casa, soltou um fio lá do disjuntor, nada mais funciona, né? Quebrou o interruptor, não funciona a luz da cozinha, e assim por diante, o nosso corpo funciona mais ou menos dessa forma, tá? E na odontologia, a gente sempre fala isso para quem é professor, para quem já foi aluno, a gente não trata o dente, a gente trata o indivíduo, né? A gente tenta ensinar isso, que ele não tem que se fixar numa técnica para aprender a tratar o dente, e sim ver todo o conceito, por que que ele chegou naquele estado, né? Um paciente com bruxismo, por que que está daquele jeito? Ah, porque ele tem o hábito, mas por que que ele tem esse hábito? Ele é estressado, ele é nervoso, ele é hipertenso, a gengiva colabora com problemas periodontais por problemas sistêmicos que ele tem, e assim sucessivamente. Então, a acupuntura pode te ajudar nisso também. Não vai tirar o tártaro ali. Lu, fique tranquila que vamos continuar, Lu e Eduardo, vamos continuar raspando. A técnica da odontologia precisa ser feita, porque a gente precisa tirar o dano. Mas aí a gente pode melhorar as condições para o paciente não voltar a ter aqueles problemas, tá? Então, ela existe no Oriente há 5.000 anos, né? Então, eu acho que funciona, né? Se está tanto tempo em uso, né? E era passado de pai para filho, de avô para neto, era uma coisa muito familiar também, né? E teve uma época, eu esqueci que dinastia que era na China, que o imperador lá achou que estava meio fora de moda essa medicina chinesa tradicional que eles já usavam há não sei quantos milhões de anos, mil anos. E aí ele resolveu introduzir a medicina ocidental, né? E aí as pessoas começaram a ter mais problemas ainda, porque o organismo delas não estava receptivo àquelas medicações, era difícil de entender, foi um tumulto na área de saúde, vamos dizer assim. Não durou muito, tiraram a ideia da cabeça dele, voltou-se tudo à medicina tradicional chinesa. Hoje a gente tem as duas coisas, mas é muito comum as pessoas se tratarem em casa utilizando a medicina chinesa mesmo. Ah, o avô, o pai, vai passando de um para outro, e aí sim, isso vai se perpetuando com as gerações para lá, e foi assim que acabou chegando aqui para a gente, né? Inicialmente foi na China, depois foi para o Japão, para a Coreia, Vietnã, foi indo, até que um dia chegou aqui para a gente no Ocidente. Europa primeiro e depois para cá, né? Então, começou aqui no Brasil quando os imigrantes japoneses vieram para cá, né? Era uma coisa que se observava que um cuidava do outro, né? Os pontos lá de aurículo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, alguns pontos de massagem. Então, começou a se observar que os imigrantes japoneses, quando tinham algum problema de saúde, começavam a se tratar entre eles, cuidar e tudo. E as pessoas que estavam em volta começaram a observar isso, né? E falaram, puxa, o que será? Como é que funciona? Despertou a curiosidade, né?
como coisas que a gente hoje fala, a avó ensinava a tomar um chá disso, uma compressa quente, né? Então, isso a gente também aprendeu, mas só que essa parte de tratamento não com medicações, na China, no Japão, é muito mais intensa, tá? Então, como é que chegou na Europa? Chegou depois que um cônsul da França foi morar em Xangai. Ele chegou lá, morou lá uns anos, teve alguns problemas de saúde, precisou ser atendido e foi tratado pela acupuntura. Ficou maravilhado. Ficou, não vou nem me arriscar a falar o nome dele, porque francês só fico no Jorge, né? O resto eu não me arrisco a falar. Mas, enfim, ele era um cônsul francês e ele ficou maravilhado com o tratamento, se sentiu muito bem, resolveu todos os problemas que ele tinha lá. Quando ele veio de volta para a Europa, quando ele voltou para a França, em 1934, ele começou a querer que tivesse esse tratamento aqui, né? Então, ele começou convidou pessoas para vir, né? Começou a difundir esse assunto aqui, né? Rose, você está conectada 2 vezes. Continuamente diversos produtos. Suas novas fragrâncias exclusivas deixam a casa perfumada. Eu também estava muda, gente. Voltei. No Rose, Brasil, peça o seu áudio. Agora fechou. Da Rose já fechou. Estava aberto, mas já fechou. Vocês estão me ouvindo? Tô importunando a Rose. Eu tô. Então, tá bom. E aí, no Brasil, oficialmente, chegou em 1961, tá? Onde foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura. Nessa época, só médicos, né? Era só médico que fazia, era só difundido no meio médico. Em 88, começou a existir a acupuntura dentro do SUS, né? Hoje tem uma área de atendimento muito grande, tem muito posto de saúde que faz o tratamento com acupuntura. Tem acupuntura, tem fitoterapia, tem muitas áreas do SUS que usam e se beneficiam com essas terapias integrativas, né? Porque o custo é baixo, é fácil de realização, a fácil aceitação, né? E aí, para ser especialidade médica, só foi efetivado isso em 1995, né? Então, para a gente aqui no Brasil, na Europa, é tudo muito novo, né? Para uma medicina que tem 5.000 anos, década de 60 é uma menina, né? A acupuntura aqui ainda tem muito o que crescer, muito o que aprender. E na odontologia, os primeiros estudos surgiram em 74, estudos específicos para odontologia, né? Na França, que também tinha ido para a China, um dentista que tinha ido para a China, descobriu a técnica e falou, opa, vou lançar mão disso também, tá? Então, assim, todo mundo que conhece a técnica fica apaixonado, não tem jeito. Eu sempre gostei, depois que eu comecei a estudar, cada vez a gente se apaixona mais, né? Logo que eu comecei a fazer o curso, aprendendo as técnicas, em quem que a gente vai treinar? Na mãe, na irmã. A minha mãe disse que a cota dela foi na odontologia. Aí, já na acupuntura, ela já não se sentiu muito à vontade. Agulhinha, furar, ela não curtiu muito. Mas a irmã mais velha tá aí para quê, né? E minha irmã estava com pressão alta, porque a medicação que ela toma, na época, sumiu do mercado. Não achava mais, não achava médico, e a pressão dela alta, não caiu. E tem uma técnica que a gente faz um furinho na orelha, faz um pequeno furinho com aquelas agulhinhas de exame de glicemia, teste glicêmico, você pega um determinado ponto lá, deixa sair um sanguinho, e meia hora a pressão desse paciente estabiliza. Lógico que eu fui treinar na minha irmã antes de fazer em qualquer pessoa, né? Tá ali mesmo, já estava com a pressão alta, falei, vamos ver se funciona.
Digamos que ela estava um pouco receosa, não vou dizer que não, né? Eu ainda estudando, mas aferimos a pressão, fiz o ponto, não deu 15 minutos, 12/8. Eu falei, olha, funciona, né? E ela, aí, esse dia eu conquistei a irmã no tratamento, né? Agora ela faz sempre, né? Então, enquanto a gente está estudando, a gente tem um pouco de receio. Será que isso mesmo funciona? Será que é tudo isso? E a hora que a gente começa a pôr na prática e ver os resultados benéficos disso, nossa, e a rapidez, às vezes, do tratamento, porque isso depende também de paciente para paciente. Aí você fala, puxa, é bom mesmo, né? Funciona. E o paciente se sente muito bem com isso, né? Em 2002, em Viena, a Federação Dentária Internacional reconheceu a acupuntura dentro da odontologia, né? Principalmente para a área de analgesia, dor orofacial, né? Miofascial, problemas de DTM, dor de articulação, a parte muscular tensional, né? Que o paciente tem uma eficácia excelente, excelente. Se você associa placa e a acupuntura, o resultado do paciente é muito bom, muito bom. Até ele fica até menos dependente da placa, fazendo com a acupuntura, e tira ele das crises, que às vezes, para quem aperta, tem dias que você fala, putz, hoje a coisa tá complicada. E aí você tem um resultado muito bom, né? E aí, em 2014, que foi atualizado e aprovado a acupuntura como especialidade, tá? Dentro da odontologia. Então, na reunião de 2014 da ANEL, é que se definiu que a acupuntura era uma especialidade. E aí, aos poucos, os conselhos foram agregando, né? Então, se não me engano, nós temos aceitos hoje em Minas, que foi o primeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Que trabalham bastante em cima disso, né? Rio de Janeiro também tem especialistas na área, na Bahia também tem, mas assim, até a última vez que eu vi, assim, os conselhos que estavam mais atuantes dentro dessa área foram esses, né? O São Paulo, a gente tem a Câmara Técnica, tem outros estados também, né? Mas bastante, vem cada vez se difundindo mais, né? E aí, o número de cursos aumenta, então a gente tem que ficar muito atento também a isso, né? Fazer cursos e trabalhar com gente séria, né? E o curso não é fácil, não, é bem pesado, assim. O meu foi de 2 anos, porque tem cursos específicos para odontologia e cursos que a gente aprende a acupuntura como um todo, né? Então, 1000 e poucas horas de curso e uma filosofia bem diferente, então tem que treinar bastante, tem que estudar bastante, tem que pôr a cabeça para funcionar, né? E uma das professoras que eu gosto muito de assistir curso, ela é da USP de Ribeirão, professora Cristina Borsato, Maria Cristina Borsato, ela é da odontopediatria, ela é da USP de Ribeirão, mas ela é também acupunturista. E ela fala assim que ela fica viciada em publicações do PubMed, do Medline. Todo dia ela dá uma olhadinha para ver se aumentou a publicação na área, né? Então, uma vez eu assisti um curso dela, ela fez um histórico de levantamentos de artigos, né? E cada vez aumentando mais. Dentro da área da odontologia, a gente ainda tem menos do que a gente gostaria, mas já tem muita coisa. E para a gente saber se uma coisa é eficaz ou não, evidência científica, né? A gente sabe mais do que nunca. Hoje se fala evidências científicas, acho que de meia hora, né? Todas as pesquisas hoje se fazem a respeito da Covid. Então, cada vez mais aumentando o número de publicações, a gente tem mais certeza de que a efetividade do tratamento, né? E ontem, antes da aula, eu estava dando uma olhadinha em algumas publicações mais recentes, outras não tão recentes, mas a gente tem muita publicação internacional dentro da área da odontologia, né, da acupuntura dentro da área da odontologia, e feita por pesquisadores brasileiros, tá? Então, eu peguei um exemplo de um artigo, que é esse efeito da acupuntura para o alívio e desconforto na gestação, né? Não é específico da odontologia, mas se eu tiver que tratar uma gestante, que ela tem náusea, que ela tem desconforto físico, porque dói a coluna por causa do tamanho da barriga, né?
dependendo do estado emocional dela, eu consigo trabalhar tranquilamente na odontologia, com todos os cuidados que a gente vai ter com uma gestante, mas a gestante vai estar mais confortável, tá? Tenho inúmeras pesquisas de problemas cervicais tratados com acupuntura, associados a DTM, porque muitos artigos mostram que DTM e dor cervical praticamente andam juntas, né? Outros pacientes com dores orofaciais de uma maneira geral, né? Dor miofacial, temporomandibular, acupuntura trazendo bastante conforto, né? E aí tem artigo de 2020, já tinha algumas publicações, tem de 2010, 2005, 2015, constantemente estão sendo, a último artigo aqui é de 2020, foi a última publicação que eu vi, a mais recente que eu vi, né? E, claro, não podia deixar de ter acupuntura para melhorar o estado físico do paciente nos casos de Covid, né? Já temos publicação na área, não é o foco aqui, né? É mais só para mostrar que a acupuntura está sempre na pesquisa, né? E publicações sempre, porque a gente está sempre, constantemente, tendo que provar a eficácia da acupuntura dentro de todas as áreas, tá? Então, qual é a filosofia, qual é a forma de trabalhar da medicina chinesa, né? Ela parte do princípio que nós temos canais de energia, né? E nós somos formados de essência, energia e espírito. Basicamente é isso. Essência, a medicina chinesa diz que é o que os nossos pais depositam em nós na hora da nossa formação. Então, vai um tantinho lá da essência da mãe e um tantinho da essência do pai e forma a gente, né? Energia é tudo que a gente consome, tudo que a gente absorve durante a vida. Então, nosso alimento, o sol, o ar, isso ele considera absorção de energia. E o Shen, ou o espírito, ele classifica, a medicina chinesa classifica como uma coisa só. A gente pensa em mente e espírito. A medicina chinesa não, pensa a mente e o espírito uma coisa só. E vem daqui, ó, não vem daqui. Tá? Então, é uma outra filosofia, mais para o lado emocional, vamos dizer assim, né? Então, a gente usa um termo, até outro dia num grupo de amigas com a Sandra, com a Thelma, a gente falou do Shen perturbado, era isso, é a mente e o espírito perturbado, né? Então, a gente fala, muito comum entre acupunturistas, coitado, tá com o Shen perturbado, é que a pessoa não tá equilibrada, tá nervosa, tá tensa, tá confusa, né? Então, equilibramos o Shen, já ajudamos o paciente, tá? Então, basicamente, a gente é essência, energia e espírito, né? E aí, para eu atender meu paciente, para eu conhecer esse meu paciente, eu tenho algumas filosofias. A filosofia central, vamos dizer assim, eu posso dizer que é do Yin e do Yang. Todo mundo já ouviu falar, Yin e Yang, né? Todo mundo tem um tipo de característica, né? Mas dentro da sua característica pessoal, você tem uma pontinha da outra. Por isso que ele é representado por esse símbolo. Então, é como se fosse assim, negativo completa com positivo. Mas todo positivo tem um pouquinho de negativo e todo negativo tem um pontinho de positivo. O ideal, o que é? Que a gente tenha um equilíbrio entre esses dois. Agora, quem tem esse equilíbrio? Acho que ninguém, né? Eu ainda não conheci ninguém. A gente acha de vez em quando que está equilibrado, né? Ah, tô bem, tô tranquilo, né? Aí vem um lado de você que desequilibra tudo, um e-mail que você recebe, um WhatsApp que desequilibra tudo, né? Ou algum problema de saúde, enfim. A gente vai se modificando durante esse dia. Então, ou durante uma fase da nossa vida, né? Mas a nossa filosofia, ou você é todo yin, ou você é todo yang. Tem épocas que você está mais yang, mas você é yin, né? Então, elas se completam mutuamente. Então, até em relacionamentos, eu vou dizer que a gente também se completa, né? Uma pessoa de yin
se completa com uma pessoa de Yang. É o que a gente fala, os opostos se atraem. Uma outra forma de você conhecer a natureza da pessoa, o tipo de pessoa que ela é, a medicina chinesa chama da teoria dos 5 elementos, que é madeira, fogo, terra, água e metal. Cada um de nós tem uma dessas características. E aí, através dessas características, a gente traça um plano de tratamento para o paciente. Então, a medicina chinesa, a acupuntura especificamente, trata o paciente como um todo, certo? Então, a gente vai ter que conhecer esse paciente. A gente já não tem o costume de fazer a anamnese do paciente, perguntar coisas relacionadas à saúde, aos hábitos. E aí, se eu quero introduzir uma anamnese mais focada para a acupuntura, eu vou completar com esses itens, que vão me dizer se ele é mais yin, se ele é mais yang, se ele é qual desses elementos que ele é. Ui, eu acho que eu deletei 2 slides, gente, perdão, engoli 2 slides, mas mostrando que... Oi? Fiquei off, mas para explicar basicamente que o yin e o yang, por exemplo, época do ano que você se sente melhor, verão ou inverno? Quem se habilita a escolher? Professor Arthur, mais verão ou inverno? Sim. Qualquer um, pode responder para mim. Professor Alípio, que apareceu. Sem voz não vale. Eu acho que é mais verão, provavelmente. Eu gosto de outono. Pode ser outono? Não, pode, mas mais específico. Alípio é mais inverno. Inverno. Sandra é mais verão. Verão. Então, pessoas que gostam mais de ambientes quentes, época do ano quente, tem uma característica mais yang. Pessoas mais sentimentais, menos explosivas. Então é verão, eu quero ser mais yang. Você quer ser yang? Quer ser mais... Jovem. Não é jovem. Não é jovem? Não. Yang, não é? Não é yang de jovem, não, é yin e yang. Ele está falando inglês, ele é chique, eu estou falando chinês. É chinês, desculpe, foi sem querer, desculpe, é chinês. É chinês, não é yang de jovem, não. Então, aí você tem gosto por comidas salgadas ou doces, azedo, salgado, amargo, apimentado, são características suas. E aí, toda a coleta dessas características vai definir se você é yin ou yang. Então, uma pessoa mais nervosa, mais explosiva, que tem a face sempre avermelhada, gosta do verão, comida apimentada, totalmente yang. Pessoas mais tímidas, mais retraídas, mais calmas, gostam do frio, yin. Eu sou yin, calminha, tranquila, né? Não deu certo para mim, não. Você não é yin, você é yang. Desculpe, mas a equipe aqui é on. Não é nem yin, nem... É uma outra classificação. Mas nada impede que você tenha um pouquinho das outras características. Por isso que eu tenho esse símbolo do yin e o yang juntos. Certo? E aí os 5 elementos, cada um desses elementos vai representar também as suas características. Uma pessoa de água é uma pessoa mais chorosa, mais sentimental. Uma pessoa de fogo, aquela que esbraveja, que grita, que berra, que está sempre nervosa, buzina no trânsito, xinga a outra pessoa. Aí cada um desses vão ter uma característica específica, né? E aí com isso a gente vai trabalhando o paciente. Então, o paciente chega lá no consultório irritado, nervoso, agitado, você vai baixar o yang dele, vai fazer ele relaxar. Ou ele chegou lá desanimado, triste, arrastando os pés, assim, né? Tá para lá de yin. Então, você vai dar um up nele, levar ele mais para um estado yang. O ideal é que ele esteja equilibrado, mas ele não pode estar nem muito um, nem muito outro, né?
então eu vou entrar num equilíbrio, vou estabilizar esse paciente. É uma forma de tratamento. Existem outras formas que a gente vai trabalhar também, pontos específicos para dor. É uma outra forma de trabalhar, né? Mas tem muita coisa para se conhecer e para se trabalhar. E cada um desses elementos, a gente tem órgãos representativos, né? Então, eu tenho, por exemplo, o elemento água. Quais os órgãos representativos? Esse é o mais fácil de decorar. Água. Quais os órgãos que a gente tem relacionados à água? Bexiga e rim, né? Então, se eu tiver que trabalhar um canal de energia, que a gente vai ver já já, que cada canal de energia é relacionado a um órgão, o paciente está muito yang, eu vou potencializar rim e bexiga, deixar ele mais água, mais yin, né? Tô só dando uma pincelada, porque para a gente compreender isso e analisar as pessoas foi um calvário para chegar nessa conclusão. Hoje eu falo mais tranquilo, mas foi bem complicado, né? Então, ele classifica a medicina chinesa, ó, dá para ver no desenho, cheio de pontinhos, a gente tem infinitos pontos, finitos, né? Não é infinitos, mas finitos pontos dentro do nosso corpo, que representam determinados órgãos, e cada órgão representa uma emoção, representa um estado físico, representa um sintoma, representa um órgão. Então, por exemplo, o que a gente mais trata no consultório, dor miofascial, né, músculo e articulação, DTM, né? Vamos dar esse como exemplo, porque é o que eu mais trato no consultório com acupuntura, é isso. Então, que eu tenho que trabalhar um canal de energia que seja responsável, um órgão que seja responsável por músculo, por articulações. Então, eu vou lá no ponto específico desse canal que eu vou trabalhar. Eu vou lá pôr a minha agulhinha para estimular. O que a filosofia chinesa diz? Que a gente tem esses canais, ou chamados de meridianos de energia, que devem ter essa energia circulando constantemente. Se ele tem uma dor, alguma coisa que está errado, eu vou dizer que a energia está estagnada, parou a energia. Então, eu tenho que fazer essa energia circular. Então, a gente vê dor de uma forma. A medicina chinesa pensa que dor é energia estagnada. Pronto, vou lá, aplico a agulha no ponto onde ele tem, referente ao que ele tem a dor, e eu faço. Existe uma estimulação dessa agulha nesse ponto e faz essa energia circular novamente, né? Então, eu não preciso pôr agulha em todos esses pontos. Meu paciente não precisa virar um porco-espinho, né? Mas eu tenho pontos específicos, que não necessariamente vão ser no lugar da dor, tá? Eu tenho pontos que eu vou tratar da DTM lá no pé, que são do canal de energia, pontos específicos. Pode ser na mão, pode ser na perna, né? Então, eu tenho como tratar meu paciente à distância, que a gente chama. E às vezes até ele está com uma dor no joelho, a dor é tanta que eu não vou pôr. Aí eu falando não da acupuntura odontológica, né? Acupuntura sistêmica. Ele está com dor ali, eu não vou pôr a agulha direto onde ele está a dor. Eu vou pôr um ponto distante, que seja referente ao canal de energia responsável pela patologia que ele tem, tá? E aí, essa energia circulando, eu vou dizer que é o Qi ou Qi. É energia, é a palavra em chinês para energia. A energia circulando. O Qi tem que estar sempre circulando. Estagnação de Qi, ponto, para voltar a funcionar. Como se a gente fosse cheio de botõezinhos. Liga e desliga, liga e desliga, né? Então, a consciência, a forma de filosofia, o jeito de trabalhar é pensar no paciente como um todo, né? Eu tenho vários sistemas que se relacionam. Eu não posso dizer que meu coração trabalha sozinho. Ele trabalha junto com o pulmão, que trabalha junto com o pâncreas, que trabalha junto com o fígado, que trabalha junto com o rim. Então, nós somos um conjunto de engrenagens, né? Um precisa do outro, né? O pulmão, o ar precisa entrar pelo pulmão, que precisa ir para a corrente sanguínea, que precisa ir
para o sangue e assim por diante, que vai passar pelo fígado, que vai passar pelo rim. Então, essa energia está circulando. Você tem o sangue correndo no seu corpo, nutrientes correndo, e assim a energia vai fluindo. Então, a gente tem que fazer fluir os canais de energia para o organismo trabalhar direitinho, tá? É uma maquininha, gente, não tem outra explicação, tá? Então, a palavra acupuntura vem de acu, que é agulha, e puntura, que é picada, né? Então, a gente vai com uma agulhinha, dá uma picadinha e resolver o problema da paciente, ou tentar resolver, né? Eu tenho pontos específicos para fazer isso, a gente aprende a localizar esses pontos, né? A conhecer os canais, primeiro a gente tem que estudar anatomia tudo de novo, lembrar um monte de coisa que a gente não lembrava mais, lembrar osso, lembrar músculo, né? Os da cabeça e pescoço a gente guarda mais, agora lá do dedão do pé, a professora falou, osso tal, e aí o músculo tal, e a gente se perde. Quando tem fisioterapeuta junto no curso, eles esnobam, eles não esqueceram nada, porque eles trabalham com isso o tempo todo, né? Então, eu vou lá com a minha agulhinha, vou no ponto específico para fazer estimular a energia, aquilo funcionar, tá? Então, essa estimulação de pontos, ela pode ser com uma agulha, pode ser próprio dedo, que é a técnica do Doin, né? Você vai lá e aperta o ponto específico, pode ser através de sementes, esferas metálicas, esferas de cristal, que geralmente a gente aplica na orelha, que a orelha a gente tem um microsistema, que todo o nosso organismo está representado aqui na orelha, a gente coloca pontinhos específicos e estimula esses pontos também, então esse circuito que a gente vê no corpo todo, a gente tem aqui na orelha também, né? E aí a gente põe nos pontos específicos para estimular a energia, fazer esse circuito funcionar, né? Então, essa estimulação desse ponto vai fazer promover ali uma analgesia e um efeito anti-inflamatório. Então, quando a medicina chinesa e a acupuntura vieram aqui para o Brasil, ficaram muitos pesquisadores desconfiados, muitos profissionais da saúde desconfiados. Como é que vai uma agulha ali e tudo se resolve, né? Lógico que aí começaram a fazer as pesquisas científicas, né? Então, aí começou a se ver que, nesse momento que a agulha é inserida, uma agulha muito pequena, não tem perigo de perfurar órgão nem nada, né? Bem superficial, mas só esse estímulo nesse específico ponto faz o quê? Faz uma estimulação como o processo inflamatório. E aí eu tenho liberação de endorfinas, serotoninas, neurotransmissores que vão circular pelo meu corpo todo e promover a analgesia, tá? Aí os pesquisadores ocidentais começaram a ficar mais tranquilos, porque começaram a ter uma justificativa ocidental para uma técnica oriental. Então, as pessoas começaram a entender melhor o processo, né? E aí, quando a gente fala assim, eu faço acupuntura para odontologia, a pessoa já pensa, uma agulha na minha língua, uma agulha no meu lábio, na minha gengiva. Não, a gente não faz nenhuma aplicação intrabucal. São todas fora, ou no rosto, ou na mão, ou na perna, ou no pé. Tá? Os pontos são espalhados pelo corpo, né? Então, quando eu insiro aquela agulha, eu provoco uma microinfiltração. Promove a produção de substâncias como as endorfinas, serotoninas, né? E assim por diante. Liberando esses neurotransmissores, eu tenho bloqueio da propagação dos estímulos dolorosos, né? Então, esse cérebro que sentia aquela dor deixa de sentir, né? E aí eu tenho um efeito analgésico, tá? Então, a gente pode usar isso, por exemplo, numa cirurgia de implante, numa cirurgia de terceiro molar, eu aplico pontos específicos no meu paciente que diminuem a sensação de dor e ele precisa de menos medicação anestésica, o estresse é menor, né, porque ele não está sentindo dor. Existem publicações na área isso acho que foi da USP de Ribeirão,
cirurgias de aumento de coroa clínica só com analgesia feita pela acupuntura, sem nada de medicação tradicional, né, dos nossos anestésicos. Já cheguei a ler alguns artigos, extração de terceiro molar, só com analgesia feita pela acupuntura. Trabalho muito cuidadoso, né? Tem que acompanhar o paciente, mas é possível, né? E cirurgias que você faz aplicando a acupuntura durante o processo, você começa, o paciente chega um pouquinho antes, você já aplica, principalmente para ele relaxar, para ele ficar mais confortável, e passa o processo todo da cirurgia com as agulhas em determinados pontos específicos. O pós-operatório desse paciente é muito melhor, é muito mais confortável, relatos do próprio paciente, né, que a gente já fez, literatura também, então a cicatrização, irrigação da área durante a cirurgia, tudo muito mais equilibrado, tá? Então a gente vai colocar ali, ó, eu posso colocar aqui no dorso do pé, esse pontinho que eu tô colocando aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, é um ponto do fígado. É excelente para quem sofre de enxaqueca, dor na TM, dor de cabeça, ele é específico, alivia, tira aquele enjoo, aquela sensação desagradável de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, de uma dor de ATM, né? Ou então eu posso aplicar na orelha. Pode ser umas microagulhinhas específicas que ficam ali, podem ser agulhas que eu só aplico no momento da sessão e depois tiro, eu posso fazer com sementes, que a gente deixa com micropore ali na região. Então, eu gosto muito da aurículo também, porque aí o paciente continua com o tratamento em casa. Ele fica mais 3 a 5 dias com aquela semente e aquele ponto continua a ser estimulado e continua a propagação do efeito, né? Então, na hora que eu vou colocar essa agulha, eu tenho agulhas específicas de tamanhos específicos, dependendo da região que eu vou colocar, e tenho formas de inserir de acordo com a necessidade que eu tenho, né? Tem autores que falam que você tem que pôr mais inclinada no ramo, assim, do jeito que a energia está fluindo no canal, ou para cima, ou para baixo. Já tem autores que não, diz que é para pôr em 90 graus e o próprio organismo se acerta se é para estimular ou para sedar, né? Para tirar um pouco de energia, que é excesso de energia que aquele paciente tem, né? Aí a agulha, estéril, descartável, você não vai reutilizar, então extremamente seguro, né? Um procedimento seguro. Você faz a asepsia do local, do paciente, né? Então, o mecanismo de ação, basicamente, dessa preensão no lugar, ou a picadinha da agulha, vai estimular as defesas, né? E aí vai estimular os canais energéticos, vai estimular os órgãos do paciente, de acordo com a medicina chinesa, a regularizar aquele organismo todo que está desequilibrado em algum momento, né? Então, ele vai estabilizar a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, sangramento diminui, tem um efeito hemostático, efeito sedativo. Então, para um momento de atendimento, traz um conforto enorme para o paciente. Pacientes ansiosos, ele vai fazer uma cirurgia de implante, o paciente sabe que precisa, está extremamente ansioso, pede para ele chegar uma meia horinha antes, enquanto monta a sala eu falo o circo do implante, né, que é aquele monte de coisa que tem que colocar, deixa o paciente lá numa outra salinha, se você tem disponível, põe lá umas agulhinhas para ele relaxar, para ele ficar... Oi? Funciona. A gente fez num paciente com o Arthur, eu fiz com ele, o paciente estava muito tenso, né, Arthur? Estava muito nervoso, e eu falei assim, vamos experimentar? Ele, puxa, gostei, vamos sim, gostei da ideia. E ele, durante o processo, ele foi muito mais tranquilo. A Vera e o Mário. São dois pacientes que nós só faz com acupuntura. E agora eles falaram que outra parte do implante, se eu não tiver, eles não vão fazer. Eu achei ótimo, assim, me senti super poderosa ali, né? Falei, tá vendo, né? Aí eles falaram que o que deu certo não foi implante, foi acupuntura. Imagina se não vai dar briga depois, né? Dois profissionais brigando pelo paciente, né? Então,
eu posso fazer num paciente também, por exemplo, está com trismo, a função motora dele está parada, paralisia facial, né? Algum travamento. Como é que você vai fazer uma manipulação? O paciente, fugiu a palavra, escapou o disco articular, para você voltar à posição para tirar a dor desse paciente, você não consegue nem chegar perto dele. Aí você faz a acupuntura primeiro, alivia, tira aquele estresse para depois fazer o procedimento especificamente, né? Você não vai fazer a manipulação, não é com as agulhas, você vai ter que fazer o procedimento depois. Remoção de cárie, o que for, uma extração, mas você vai dar conforto primeiro para esse paciente para depois fazer o processo específico da odontologia. Então, às vezes, quando a gente está atendendo um paciente, tudo dói, né? Dói aqui, dói ali, incomoda, não incomoda. Então, se você traz esse paciente para um momento de conforto, você consegue ver se aquela dor está ali mesmo, ou se é só tensional, ou se ele está confundindo, se é uma dor reflexa, né? Então, você consegue dar uma estabilidade para esse paciente emocional, né? E um equilíbrio para depois fazer um correto diagnóstico, tá? Então, até na área da DTM, às vezes ele fala, ai, não, eu não consigo abrir a boca, deve ter alguma coisa errada, quebrei, né? O paciente vem com um monte já de terapia, porque ele já pesquisou no Google e ele já resolveu o problema dele, ele só quer que você complemente o tratamento, né? Aí você põe lá uma agulha, faz um momento de relaxamento, aí ele começa a conversar com o paciente, aí ele abre a boca corretamente, ele mexe para a direita, mexe para a esquerda, e aí ele fala, puxa, olha, não é verdade, não é que era só muscular, que ela só estava me incomodando dessa forma, então você consegue diagnosticar corretamente, tá? E aí dentro da odontologia, o que a gente pode fazer? Tirar dor? Claro, né? Alivia e muito. Aí eu tenho o efeito analgésico anti-inflamatório, que a gente já viu que no pré e pós-cirúrgico tem um efeito muito grande. Relaxante muscular, problemas articulares, tensão, né? Região cervical, região de ATM, ajuda muito. Antidepressivo, porque às vezes você tem um paciente que nada dá certo com ele. Tudo dá errado. Tudo que você vai fazer, não sei porque você vai tentar, doutora, vai dar errado mesmo, nada funciona em mim. Então você fala, não, tem que tratar esse paciente de outra forma primeiro. Então você vai deixar ele mais, não é mais feliz, não é esse o termo, mas menos para baixo, menos ó vida, ó azar, né? Você vai deixar ele num estado um pouquinho mais equilibrado. E aí o resultado do seu trabalho clínico é melhor também, né? Sedativo, que eu posso fazer analgesia antes de uma cirurgia, basicamente com acupuntura, né? Ansiolítico, paciente agitadíssimo, super agitado, ansioso, como é que ele vai ficar sentado na sua cadeira 1 hora durante uma cirurgia, às vezes, né? Ou algum procedimento de reconstrução, faceta, nem vamos dizer um procedimento invasivo, mas você vai ter que cimentar faceta de canino a canino e o paciente não fica quieto na cadeira, né? Ele é agitado, ele é hiperativo, né? Não por ter uma hiperatividade como patologia, mas porque ele não é ativo demais, né? Então, vamos acalmar esse paciente, ele fica lá quietinho, tudo vai fluir mais rápido, né? E o potencial cicatrizante, aplica antes, faz algumas sessões até depois. O procedimento de cicatrização é muito mais rápido e muito mais confortável, menos dolorido para o paciente, tá? Então, quando eu estou ali conversando com o meu paciente numa anamnese tradicional, eu faço várias perguntas para ele, né? A gente já conhece a característica do paciente naquele momento, no dia a dia do nosso consultório. Mas se a gente for trabalhar com a anamnese mais aprofundada da acupuntura, a gente consegue ver mais características desse paciente, né? Então, você come devagar, come rápido. Eu como super rápido, eu mal mastigo a comida. Eu gosto de comida mais molinha, porque eu não tenho paciência de comer. Aí você já vai questionando, você come mais fruta, mais
alimento salgado, e aí você vai traçando as características daquele paciente. Então, você conhecendo melhor as características desse paciente, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, é melhor para você fechar o diagnóstico desse paciente, né? A forma como você vai tratar, a forma de, não a técnica da odontologia em si, mas a abordagem desse paciente, né? E uma coisa que a gente tem à nossa disposição, que é o método de diagnóstico da medicina chinesa, é a língua. Na língua a gente consegue descobrir muita coisa do paciente. A gente olha só se tem saburra, se não tem, se o paciente está escovando ou não escovando aquela língua, né? Mas dentro da medicina chinesa, ele já me disse se ele tem alguma disfunção dos canais energéticos, eu olhando a língua, tá? Então, esquematicamente, a gente tem uma linguinha aqui que tá meio ruim de ver, mas as laterais da língua desse paciente representam o canal do fígado e da vesícula biliar. Reparem quando vocês comem alguma comida mais forte, uma ressaquinha, excedeu no vinho, no dia seguinte você acorda com o estômago embrulhado, meio enjoado, né? Você fala, tô de ressaca. Pode ser uma ressaquinha leve, até só de uma pizza, né? Nem o pobre do vinho é o culpado, às vezes a pizza é muito gordurosa, mais condimentada, não cai bem. Chega lá no espelho, põe a língua para fora. Vocês vão ver que a região da lateral da língua vai estar mais avermelhada, mais aumentada de volume. É porque o canal do seu fígado está alterado. Então, você precisa estabilizar. A gente, no mundo ocidental, toma um Eno, um Epocler, né? Já na medicina, a gente coloca, na medicina oriental, a gente coloca umas agulhinhas no ponto do fígado, né? E aí passa aquele enjoo, aquele mal-estar, né? A parte da ponta da língua representa o coração, depois, logo em seguida, eu tenho o pulmão. Então, se você está resfriado, congestionado, uma gripe te pegando, parte respiratória não está legal, essa região não a pontinha da língua, logo após a ponta, primeiro terço ali da língua, mais avermelhado, né? Bem no centrão, onde a gente tem aquela fissura central da língua, é o estômago, né? Então, ali se você tem, paciente tem, ou você, gastrite, não tá bacana do estômago, tem uma úlcera, essa região tá toda alterada na língua também. E lá para trás, a parte posterior da língua, eu vou ter rim, bexiga, intestino. Então, essa área ali que está com retenção de líquido ou está desidratado, vai mostrar ali naquela ponta da língua, a ponta posterior, né? E aí você consegue observar o paciente. Você está ali tratando, você vai dar uma olhadinha ali na língua. Aí você vai falar, puxa, olha, deixa eu bater um papo aí, como é que está a saúde desse paciente, como é que ele está se alimentando, já vou direcionando. Puxa, tem ido ao médico, né? A gente pode guiar o paciente para outros tratamentos também, por que não, né? Porque a gente tem que pensar no paciente como um todo, né? A medicina chinesa mostra na literatura que pacientes da terceira idade em fase terminal já, né? Pacientes não só da terceira idade, mas de um modo geral, pacientes terminais, têm a língua com uma característica mais escurecida, né? Uma língua bem fininha, né? Aí, pela língua, a medicina chinesa já vai dizer se aquele paciente... Não é que a gente vai olhar a língua do paciente agora e vai achar, porque tem medicação também que pigmenta, né? E não é a saburra pigmentada, né? É a textura da língua mesmo, mais escurecida. Muda completamente a característica daquela língua. E a língua é o nosso habitat, né? A gente está trabalhando na cavidade bucal, a língua está lá à nossa disposição, né? Paciente com medo. Perfeito a acupuntura. Perfeito, perfeito. Vai deixar esse paciente muito mais calmo, mas pacientes com fobia extrema, você primeiro tem que fazer várias sessões e aí depois você consegue tratar. E sempre usando a acupuntura junto com o tratamento. Pacientes que têm receio só naquele momento, né, tá tenso ali, resolve com a acupuntura naquele problema. E pacientes que estão hipertensos, diabetes descontrolada, você não vai resolver o problema, mas você vai estabilizar.
E aí você pode fazer várias sessões, pede para ele ir ao médico, avaliar novamente, o médico até às vezes vai comentar, puxa, mas a pressão está tão boa, né? Porque nem todo médico acredita na acupuntura, né? Não é todo médico que lança a mão desse artifício, são só alguns, né? Aqui em São Paulo, a Escola Paulista de Medicina tem uma área de pesquisa muito grande e faz muita trabalhos e publicações associando a acupuntura ao tratamento dos pacientes, né? Pacientes que fazem quimioterapia, que estão bastante debilitados, a acupuntura ajuda bastante a dar um equilíbrio, diminuir aquela sensação de náusea, né? Que o paciente tem pós-quimioterapia. Então, eu não vou resolver o problema dele, mas eu vou trazer um conforto para o meu paciente, né? Então, tirou dor, né? Aí, como eu estava falando, tá com o disco saiu de posição. Eu não vou com a acupuntura botar o disco articular no lugar, mas eu tiro a dor, faço um processo de analgesia para conseguir manipular e levar essa articulação em posição corretamente, né? Sem tanto sofrimento para o paciente, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos pontos que a gente usa e qual a correspondência que eles têm, tá? Dentro do nosso organismo, que correspondem a pontos nos canais de energia, né? Um ponto muito usado é esse ponto chamado IG4. Ele é referente ao canal do intestino grosso, o meridiano do intestino grosso, não tem nada a ver com tratar o intestino, tá? Ele é só nomeado e ele vai fazer outras funções. Uma delas é tirar a dor. Então, na gente, dá para ver, deixa eu ver, eu não me dou muito bem fazer aqui, mas aqui a gente tem, entre o polegar e o indicador, a gente tem um gordinho aqui da mão. E se a gente arrastar o dedo, sente uma depressão. Esse é o ponto IG4. Então, a gente está com dor de cabeça, está lá no consultório, está com dor de cabeça, a cervical está doendo. Aperta esse pontinho. Agora, se vocês apertarem, vai dizer, tá dolorido ou não? Dentista geralmente tem esse ponto dolorido, porque a cervical do dentista nunca é 100%, né? A coluna da gente está sempre sofrendo com a nossa profissão, né? Então, esse IG4 é um ponto referente à dor para todos os problemas que a gente tem aqui. Sinta dor no membro superior. Agora, só é um ponto que a gente tem que tomar cuidado em gestante, porque esse ponto induz o trabalho de parto. Então, você está lá com a gestante, ela está com dor, você manda ela apertar o ponto, aí pode induzir o parto da criança. Não. Então, não é recomendado. Então, é uma técnica segura, eu tenho muita segurança para trabalhar dentro da acupuntura, mas eu também tenho que ter conhecimento, que nem todo ponto serve para todos os pacientes, depende daquele momento, né? Então, é um canal que começa aqui, ó, na ponta do indicador, do lado da unha, e vai subindo, tá? E esse G4 a gente usa muito. O paciente está com dor no consultório, você vai mexer, a TM está doendo, cervical, põe esses 2 pontinhos, um em cada mão, e deixa ele ali enquanto você trata, tá? Aí eu tenho o canal do pulmão. No canal do pulmão, que ele corre aqui pelo lado de dentro, saindo do polegar, correndo pelo lado direito, lado interno do braço, até chegar aqui na região da clavícula. Eu tenho vários pontos que auxiliam a minha odontologia. O ponto P2, se eu estou com inflamação, pericoronarite, ali na região terceiro molar, aquela fase do terceiro molar que será que vai, será que não vai, o paciente está incomodado, ponho lá uma agulhinha no P2. P4, qualquer tipo de inflamação que eu tenha na cavidade bucal. Então, o paciente está com uma gengivite, uma periodontite, eu coloco esse ponto, eu trago alívio para ele no momento que eu vou trabalhar e o pós-operatório do ato que eu estou fazendo vai melhorando. O P5, ó, estamos subindo aqui, ó, P1, P2, né? Ó, tô subindo aqui, ó. O P5, aliás, estou descendo, perdão, o pulmão começa aqui e vai descendo. Perdão, me confundi, falei ao contrário.
Então, o P1 é bem aqui, a gente quase não usa esse ponto, que está muito próximo ao tórax, a gente não costuma usar. Aí a gente vai para o P2, P3, P4, P5, aqui ó, na dobradiça do cotovelo. Traz um conforto para paciente que sofre de herpes zoster, diminui bastante a dor. P7, nevralgia do trigêmeo. O paciente vai em crise, vai lá no seu consultório, você aplica e traz conforto para esse paciente, que herpes zoster, nevralgia do trigêmeo, é um sofrimento sem fim para o paciente, né? Nada alivia. E o P11, na pontinha do dedo aqui, do dedão, quando o paciente tem trismo, né? Você fez uma cirurgia por um tempo muito prolongado, por exemplo, no dia seguinte ele volta, os dias que ele volta para o pós-operatório, o paciente não abre a boca. Como é que você vai fazer o pós-operatório, né? Então, você trabalha o P11 para aliviar esse travamento, né? E aí o paciente consegue abrir a boca e você fazer o tratamento. E paciente que tem salivação abundante, é o ponto da torneirinha. Você coloca aqui, diminui a salivação. Tem paciente que a gente não consegue, às vezes, tratar, porque muita salivação mexe com o lado emocional dele, aumenta a salivação, a tensão, aumenta a salivação. E como é que você vai trabalhar, né? Aí você ajuda o seu procedimento diminuindo a salivação. Só naquele momento que você vai tratar, você não precisa fazer isso para sempre, né? Outros canais que eu tenho, eu falei do IG4, que é para qualquer dor, né? Qualquer dor de dente, dor cervical, dor de ATM, enfim, do pescoço para cima e da cintura até o pescoço, tá valendo, né? Então, eu tenho paciente com afta, lábio seco, tá com ferida, machucado, vou colocar aqui no IG2, né? Esse pontinho aqui, o G1, é na virada da cutícula aqui. Não é um ponto dos mais agradáveis, é bem doloridinho, né? Não é todo paciente que aceita. Mas eu tenho outros. Se esse aqui é dolorido, então eu uso o IG4, que é um ponto muito mais confortável. Então, eu tenho várias opções de pontos. Porque tem paciente que você fala, eu vou pôr uma agulhinha aqui na sua unha. Pronto, o paciente já está lá na porta do consultório, né? Não deu nem tempo de você falar, ele já foi embora, né? Nem terminou a frase, falou uma agulha e unha, né? Não, ninguém acha muito agradável, né? Aí pronto, você põe alguma coisa mais confortável, o IG4, por exemplo, né? O IG3, um pouquinho mais para frente aqui, ó, para herpes, tá? Então, eu tenho uma sucessão de pontos que tem correspondência para problemas odontológicos, tá? Aí eu tenho outros pontos, continuando, né? Eu tenho para ATM e herpes, eu tenho o IG10, o IG11 para aftas e nevralgia do trigêmeo, IG19 aqui na região de cabeça, perto da asa do nariz, aqui, ó, IG19, IG20, para ATM, para trismo, tá? Então, às vezes a gente trabalha mais aqui na região de cabeça e pescoço, porque a nossa área de atuação é mais fácil a gente conhecer, mas nada implica da gente poder fazer em outras aplicação em outros pontos. Isso é uma das brigas que tem da medicina com a odontologia, para ver de quem que é o dono da acupuntura, porque o médico fala, não, o dentista só pode atuar na região de cabeça e pescoço. Onde já se viu pôr uma agulha no pé, mas o problema é na boca. Eu não estou tratando de um problema de pé, né? Faz parte da filosofia chinesa. Então, existe uma briga pro lado oriental, ocidental, porque não consegue entender a necessidade disso, da técnica especificamente, da filosofia, tá? Outro meridiano do intestino delgado, que vai, o ID7, ó, o medo, né? Põe aqui, o paciente está apavorado, está nervoso. Ó, o canal corre aqui, ó, pela lateral do braço, na parte posterior do braço. Gengivite, guna, nada vai substituir o tratamento do periodontista, mas esses pontos vão acelerar o tratamento. É uma combinação de fatores, tá? Aí o ID19, uso muito, que é aqui, ó, perto da orelha, nessa região lateral aqui. E assim sucessivamente, pontos específicos para problemas odontológicos, tá?
Qual é a vantagem disso no consultório? Primeiro, o paciente vai gostar de você porque você vai deixar ele mais tranquilo. Isso já é uma forma de você cativar o seu paciente. Olha, você tem medo? Então vamos fazer o seguinte, hoje nós não vamos fazer, né? Vamos fazer uma acupuntura para você ficar mais relaxado? Puxa, acupuntura, para que serve? Aí você vai explicar. Aí é um diferencial, né? Você tem uma diferença de outros profissionais. Não é chegar ali, abrir a boca do paciente e falar, vamos fazer o tratamento, né? Abre a boca e fica quieto. Não, não é assim, né? A política hoje de atendimento do paciente é um atendimento humanizado. E a acupuntura entra dentro desses procedimentos para tratamento humanizado. Então, por quê? Porque eu vou fazer meu paciente se sentir confortável ali, né? Aquele barulho do motor é horrível, aquele sugador é insuportável. A gente hoje ainda chega no consultório com 2 máscaras, um avental, parece um Gasparzinho. Outro dia eu comprei um, fui vestir, ele arrasta no chão, ficou horroroso, né? Tem até vergonha de sair dentro do armário com ele, porque não dá para usar, né? Eu sou alta, todo mundo que me conhece sabe, né? O avental é um pouquinho grande para minha estatura, né? Aí você ainda põe o óculos, põe a máscara, põe o shield e fala bom dia para o paciente, não vai se sentir confortável, né? Ele já não se sentia antes olho no olho, agora sim, menos ainda, né? Então a acupuntura vai trazer um bem-estar. O paciente já ia tenso. Em momentos de Covid, mais tenso ainda, né? Porque a mídia, a gente lê um monte de coisa no Google, no Facebook. Pode ir no dentista, não pode ir no dentista. Você vai no dentista, você vai morrer. Ou você não vai no dentista porque você vai morrer de dor de dente, né? E aí, se eu posso tornar o atendimento mais confiável para o meu paciente, por que eu não vou lançar mão desses artifícios, né? Então, eu posso aumentar o fluxo salivar de um paciente que sofre de xerostomia, ou posso diminuir o fluxo salivar naquele momento de um paciente que eu preciso fazer um procedimento e aquele excesso salivar está me atrapalhando, né? Melhorando a ansiedade e o medo, eu consigo melhorar todos esses sintomas, né? O paciente às vezes tem náusea de medo, né? Fica enjoado, é todo tensional muitas vezes. Ou então você vai fazer uma moldagem, tem paciente que você não consegue moldar. Pôs a moldeira ali, veio a moldeira e mais alguma coisa junto, né? Às vezes criança que você precisa moldar, adultos também, não é só criança, né? Facilita o teu trabalho, né? É confortável. Ele vai falar, puxa, que agradável, eu não senti enjoo dessa vez, né? Se eu diminuo a ansiedade e medo, aumenta o potencial analgésico do anestésico que eu estou usando, né? Potencial anestésico, emperrou a língua aqui. Se eu tenho diminuição da ansiedade do meio, eu tenho uma melhora da resposta imunológica desse paciente, um melhor pós-operatório, né? Então, tudo vai ser mais confortável, porque basicamente no paciente estressado no sentido de medo do dentista, você vai resolver aqui, você resolve todo o restante. É o conforto para o seu paciente, tá? E aí você dizer que você tem uma economia do tratamento, eu acho um termo meio esquisito, né? Mas o paciente vai precisar de menos medicação, você vai usar menos anestésico, o seu momento operatório vai ser mais rápido, né? Então, com isso, você tem uma economia nesse sentido, né? Não é que vai mudar o valor. Posso intervir? Claro. Não, nesse sentido, se a gente for parar para pensar realmente, como você falou, você vai diminuir o seu tempo operatório, você vai ter uma condição de fazer um procedimento mais ágil, né? Realmente, que é o custo maior que nós temos no consultório, é bastante interessante. Né? Você diminui o operatório, né? E o paciente quer, quanto mais rápido sair de lá, melhor. Então, para ele também vai ser uma economia, né? Olha, vai rapidinho, né? E aí, diminui medicação. Bom, você tem o melhor estado do paciente, então, consequentemente, você diminui tudo, né? Não é a nossa área. A economia emocional do paciente também, né? Economia emocional, Você diminui o estresse dele, né? Você diminui o estresse, porque, ó, a gente tem uma péssima fama, né, para paciente. Dentista tem aquele barulho horroroso do motor, faz a gente sentir dor e ainda diz que a gente cobra caro.
pelo menos alguma coisa a gente tem que fazer para aliviar esse estresse, né? A acupuntura, você já dá uma relaxada nesse paciente, né? Aí você cobra o que quer? Não, também não é assim, gente. Você não vai hipnotizar o seu paciente para ele fazer o cheque para você, não, né? É outra filosofia, né? Não que quem faz hipnose faça isso, né? Que é uma área também muito curiosa, assim, a parte da hipnose. Cheguei a ver uns cursos, a gente levou, quando eu dava aula lá em Araras, um dos professores foi para lá, fez demonstração com a gente, fez com alunos. É, assim, muito curioso, né? Não sei, eu sou meio desconfiada, assim, então na hora de me hipnotizar eu não consigo, porque eu não consigo relaxar. Mas para quem consegue, tem um efeito no tratamento odontológico maravilhoso também, tá? Aí, na parte de insumos da acupuntura, muito simples, muito barato. Para gente que está acostumado com a parte odontológica, que tem um custo elevadíssimo, o custo da acupuntura é uma maravilha. Você fala, me dá 20 desse, né? Você vai comprar uma coisa, você compra de dúzia já, né? Porque você se empolga, né? Porque tudo que a gente tem que comprar dentro da odontologia tem um custo razoável, né? É seguro para o paciente, porque tudo que a gente usa, as agulhas são todas, já vem estéreis. Se você abre o pacotinho, você fecha, esteriliza de novo. Aquilo, o custo é baixíssimo, então usou naquele paciente, descarta, usa nova, caiu, tem dúvida se estava aberto ou não o pacote, joga fora, pega outro. Não tem por que correr risco em relação a isso, né? A gente vai trabalhar de luva, porque a gente já está acostumado a trabalhar de luva também, né, para manipular o paciente. Faz asepsia, né, da pele. A penetração da agulha é muito pequena, então para você levar algum micro-organismo para lá é muito difícil, né? Não tem, eu vou dizer assim, que tem mais indicação do que contraindicação, tem mais vantagens do que desvantagens, né? E se você pensar no conforto do paciente, só tem vantagens, assim, dentro da odontologia traz muito mais benefício do que malefício, né? Só se o paciente tem pavor à agulha de todos os jeitos, a gente lança a mão, faz a acupuntura com um aparelho de laser, que vai fazer a mesma coisa, tá? Eu posso usar os mesmos pontos, mas em vez de usar a agulha, usar o laser. Em vez de usar, não tem o laser, o equipamento é mais caro. Faz a auriculoterapia, faz com as sementes lá com micropore na orelha. Tem a mesma eficácia, né? O paciente não vê agulha, não vê nada, não se sente incomodado com nada, tá? E você pode pôr só naquele momento, depois tirar ou pedir para o paciente para casa com as sementes. Então, é só conforto para o paciente, né? Então, você tem subterfúgios se o paciente não tem problemas com as agulhas, né? Agora, durante a pandemia, eu atendi uma emergência, filho de um paciente, idade escolar, 10 anos, travou a TN, travou aqui, tudo, mas só muscular. Excesso de tempo no computador, ficou muita atividade da escola, ficou muito tempo assim, apoiado aqui, chegou um momento que ele não aguentava de dor. Chegamos até a desconfiar que era cachumba, né? Porque onde doía, estava muito difuso a dor, e ele estava com receio de fazer acupuntura, né? Estava pensando na agulha. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, a gente faz com laser. Aí você põe o óculos no paciente, você põe o óculos, né, de proteção do laser, a criança já fica encantada, né? Já achou o máximo. Aí fizemos algumas sessões, tal. Na última sessão, ele é muito perguntador, ele gosta de conversar, ele vai lá no consultório desde uns 2, 3 aninhos. E ele é muito participativo. Tudo que você vai fazer nele, você conversa, ele deixa. Eu não faço odontopediatria, mas ele eu atendo, porque ele não precisa fazer nada, né? Não é um anão, é uma criança. E aí, na última sessão, ele falou assim, sabe, você falou da agulha, né? Falei. Você deixa eu conhecer? Você me mostra? Mostro. Aí abri a caixinha lá, o envelopinho da agulha. Nossa, mas é pequenininho, não? Falei, é pequenininho. Vamos fazer de agulha hoje que eu quero experimentar. Eu achei super bonitinho. Aí pus a agulha, fiz. Nossa, mas isso não é nada. Não sei por que eu tava com medo, né? Então, você conversar, você explicar, né?
A criança, às vezes, é muito mais receptiva do que um adulto. Mas você tem alternativas, né? Você faz o laser, faz aurículo. O importante é você conversar e chegar num acordo com o seu paciente, né? Dá para vocês trabalharem em comum acordo, né? Então, alternativas a gente tem, né? Você tem que estudar muito para aplicar a técnica certa, né? Isso vale para odontologia, vale para acupuntura, vale para terapia floral, para homeopatia, para medicina veterinária, não importa. A gente tem que estudar muito para saber diagnosticar, determinar o plano de tratamento e tratar corretamente esse paciente, né? Executar a técnica, eu falo que é a parte mais fácil. O duro é você diagnosticar, elaborar o plano de tratamento e tratar esse paciente, né? Então, quando você vai tratar o paciente, ó, aqui é uma foto de Google, né? Eu não tenho quase nenhuma foto minha, eu preciso começar a fazer foto de eu montando o paciente, né? Atendendo. Aqui no passado, as pessoas que não são profissionais da área da saúde desde sempre, porque tem pessoas que resolvem fazer acupuntura sem ser da área da saúde. Uma vez eu fui em um curso que tinha um advogado, né? Ele padeceu para fazer o curso, porque ele não entendia nada de anatomia, de farmacologia, mas ele estava querendo uma mudança na vida dele. Não é proibido, mas, né, tem aí uma confusão ainda um pouco, né? Então, você vai fazer aqui, tá aplicando nas costas do paciente, né? Aí, dependendo do paciente, ele vai ter que vir com uma roupa mais confortável, você tem que ter um ambiente diferenciado para tratar aquele paciente, né? Às vezes pedir para ser verão, vem de short, você vem do trabalho, então traz um short, né? Para você poder acessar as áreas, né? Sempre explicar o que você vai fazer, aonde você vai fazer, né? Que você fala, eu sou dentista, tira o sapato, ele vai olhar para você e falar, oi, né? Explicar como é que é o procedimento, né? E ter um ambiente bacana para você conversar com ele, um ambiente tranquilo, uma maca. Aqui, essa salinha aqui é lá do meu consultório. Eu tenho uma sala separada para acupuntura e uma sala separada para odontologia. O paciente se sente mais confortável aqui do que fazendo acupuntura na sala de odontologia, né? Ninguém gosta da equipe, né? Então, eu venho aqui, converso com ele aqui, ele deita, eu ponho uma agulhinha, ele fica lá, a meia luz, né? Uma velinha aromática, né? E ele relaxa. Aí depois ele vai para a sala de atendimento, né? E aí nesse momento estou lá conversando com ele, fazendo o planejamento das duas partes, mas ele está naquele momento pensando na vida, relaxando, descansando, né? Confortável. Se está frio, a gente põe o aquecedor na sala, né? Se está calor, o climatizador, para ele se sentir confortável, para eliminar o estresse. E aí depois ir para a área de atendimento especificamente, tá? Então, o ambiente que você vai trabalhar também influencia, né? Teve casos de eu ir atender paciente em casa, que era paciente com mais idade, dificuldade de locomoção, eu posso fazer isso, né? Mas ele vai lá no consultório, para mim, é mais fácil, né? Ele fica lá tranquilo, sentadinho, relaxando. E isso eu vou montando, por exemplo, nas cirurgias de implante. Ele fica lá comigo um pouquinho antes, relaxa, deixa uma musiquinha ambiente. Enquanto isso, a gente está montando a sala com todo o equipamento, todo o material, todo o instrumental para a cirurgia. E aí ele só vai para aquela sala na hora que vai começar mesmo, né? Então, ele vai relaxado, descansado, tá? Diferente do que ele ficar na sala de espera, tá? Então, peguei aqui para a gente encerrar uma frase do Pat Adams, aquele médico, né, que foi retratado no filme pelo, Robbie Williams, né? Então, ele fala que ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, mas ao cuidar de uma pessoa, você sempre ganha, né? Porque nem toda doença, não é o nosso caso, mas para um médico, nem toda doença é curável, né? Mas você trata do paciente, né? Você trata do conforto, do bem-estar, e às vezes é o que precisa, né? Tem paciente que chega no consultório, odontologia tradicional, ele tem milhões de coisas para fazer. Se você chega para ele e dá aquele orçamento maravilhoso, né? Para o seu financeiro. Mas ele vai olhar aquilo
ele não vai pensar no resto. Ele vai falar assim, eu só não tenho dinheiro para pagar, eu vou continuar com a minha vida horrorosa, com esses dentes horrorosos, né? E se você explicar para ele, conversar, tratar ele de uma outra forma, você tem sucesso. Você pode não resolver todos os problemas dele, mas ele se sente acolhido, né? E você também se sente um profissional mais realizado, porque você colocou uma sementinha ali de como esse paciente se cuidar, né? Então, a gente tem que cuidar da pessoa, tratar com carinho, tratar com cuidado, conversar, ouvir. Se puder fazer acupuntura, ele relaxar, melhor ainda, né? Um carinho para o paciente, sempre bem-vindo, e se ele for não ter dor no momento do tratamento, melhor ainda, né? Então, hoje a gente tem que ter diferencial no nosso atendimento, e eu acho que a acupuntura é uma maneira de diferencial, a gente tratar calorosamente esse paciente, né? De forma humanizada, se você vai usar essa expressão, né? Não falar para ele, não piorar o lado psicológico dele, né? Então, você tem que pensar um pouquinho que tem uma pessoa ali do lado, né? E a acupuntura vê bem o paciente dessa forma. E a gente mesmo também usa a acupuntura para se tratar, né? Tá lá atendendo, aperta lá o IG4, ai, tô toda dura, tá fazendo uma reconstrução ali no molar, não consegue fazer, a paciente não abre a boca direito, você tá todo torto. Larga tudo, faz lá um buinzinho na mão, relaxa, tá com dor de cabeça, tá com dor cervical, aperta lá, respira, aí volta para o atendimento, né? A gente também pode se cuidar. A filosofia não serve só para os nossos pacientes, mas para a gente também. Tá bom? Quem tiver dúvidas, por favor, quem tiver perguntas, curiosidades, fiquem à vontade. Estou aqui à disposição de vocês e só tenho a agradecer a paciência por terem ouvido à tarde, num sábado, né? Mas muito bom estar aqui com vocês. Ana, deixa eu te perguntar, quando a gente faz a aplicação com o laser, né, um laser de baixa potência, os pontos são os mesmos? A acupuntura tradicional, sim. Em vez de eu pôr agulha, eu sigo a mesma filosofia. Só que em vez de eu colocar a agulha, eu ponho o laser. Qual a potência? Qual a energia que você coloca? Não ouvi. Oi? 30. 30 joules? Alípio, na dúvida, 30 é joules. 130. Esqueceu daquele meu princípio de laser terapia? Na dúvida é 3, né? Na dúvida é 3. Ou então eu faço assim, eu divido 10, eu vou fazer vários pontos. Então eu faço um circuito de 10, depois um circuito de 10 e 10. No total, 30. Entendi. Aí existem várias filosofias, existem muitas discordâncias ou planos de tratamentos diferentes para laser terapia, né? Beleza. Parabéns E pela aula. já que nós estamos perguntando, e realmente o efeito é o mesmo que se fosse uma agulha? Ou Ele faz a precisa mesma mais coisa. sessões ou alguma coisa nesse Não, sentido? a mesma coisa. A mesma coisa. Mas eu acho que numa laser terapia você não é tão... como que fala? Hã? Invasivo? Invasivo? Não. Certeiro no ponto. Porque Porque a gente localiza o ponto da mesma forma da agulha. A sua agulha, para mim, dá a impressão que a agulha é mais... Ela vai mais profundamente. certeira. Você tem a sensação de que ela tem um efeito melhor, mas o laser faz a mesma coisa também. Dependendo da região, às vezes a agulha, como a Sandra falou, por exemplo, uma região lombar, eu tenho uma estrutura muscular, tecido, adiposo, maior, às vezes a agulha eu consigo penetrar mais. Aí eu tenho um efeito diferente. Mas na região da face, vai tranquilo. Aqui na região de ATM. Ótimo. Valeu, muito obrigado. Sorry. Alípio.